Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido no dia de ontem, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês explicando o que aconteceu naquela postagem que eu coloquei ontem lá no feed, falando sobre pessoas que se encaminham para os centros cirúrgicos, para as pessoas que buscam medicamentos, mas buscam não mudar o seu estilo de vida. E, consequentemente, eu coloquei um texto falando sobre a Maria e seu esposo, o João, nomes fictícios. E eu quero trazer aqui para vocês um entendimento de duas situações que acontecem. O primeiro fato é que, dependendo do círculo, o lugar onde você está inserido, dentro de um contexto, de um ambiente, seja na sociedade ou família, eles têm um poder sim de influenciar nas tuas tomadas de decisões. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que, se você não tiver um bom gerenciamento das tuas emoções e sabendo quem você é realmente, se conhecendo e entendendo quem é você na sua identidade, na sua essência, é muito mais fácil de você se perder. Mas vamos lá. O contexto geral dessa história foi que a Maria chegou para mim e me pediu para que eu auxiliasse num acompanhamento terapêutico, pois ela já tinha tentado com várias pessoas uma forma de reestruturar. Ela me ligou, trocamos informações, marcamos o dia da consulta, ela chegou na consulta e nesse dia ela estava muito abalada. Ela simplesmente se via perdida, olhava o tempo todo para baixo, ela não tinha conexões nos olhos. O que isso significa? Ela estava perdida em si, algo dentro dela morreu. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: Maria, o que te trouxe até aqui? E ela me respondeu: o meu marido, eu tenho sentido ele muito distante, muito longe de mim. Eu vejo que parece que a gente perdeu a conexão e não era assim. Então eu fiz a seguinte pergunta para ela: desde quando isso vem ocorrendo? E ela me respondeu: desde o primeiro momento o qual eu fiz uma cirurgia, ou seja, eu decidi fazer uma cirurgia. Então eu perguntei novamente para ela: que cirurgia? E ela me respondeu: no meu corpo inteiro. Eu falei: no seu corpo inteiro? Você precisaria fazer uma cirurgia no seu corpo inteiro? Foi por questão de saúde ou o que houve? Ela: não, foi questões de estética. Mas por quê? Então ela começou a contar, discorrer a história dela. Ela me disse que quando ela conheceu o seu esposo, isso já havia aí 10 anos de relacionamento deles, e ela sempre foi uma mulher ativa. E ela praticava seus esportes, praticava yoga, praticava meditação, ela praticava pilates, ela fazia musculação 2 vezes por semana. Uma mulher que tinha uma alimentação totalmente controlada, dormia bem, se alimentava bem, não tinha problemas aparentes. Até que um dia ela conheceu o seu esposo e começaram a andar no meio de pessoas que tinham um pouco mais de influências. E eu perguntei para ela: mas e o que mudou de lá para cá? Então ela me respondeu: Rony, cada vez que eu chegava nesse local ou estava junto dessas pessoas, eu me sentia um pouco mal. E até ela soltou uma risadinha sarcástica. Eu sempre olhava aquelas mulheres bonitas, turbinadas e bundudas, e ela murchou seu semblante e trouxe uma lágrima nos seus olhos. Ali eu entendi a dor dela. Então eu perguntei para ela: mas o que tem a ver isso com seu marido? Ele se esfriou? O que aconteceu? Ele começou a olhar para essas outras mulheres? Ele deixou de olhar para você? Ele deixou de te desejar? Ela falou: não. Aí que está o grande problema. Ele não começou a olhar para outras mulheres, ele deixou de olhar para mim. E eu perguntei: mas por quê? E aí ela me respondeu: logo após a cirurgia. E eu falei: mas por que logo após a cirurgia? Porque antes da gente fazer a cirurgia, eu falei com o meu esposo, decidi conversar com ele, e ele falou para mim: amor, você não precisa, você é linda do jeito que você é. Você simplesmente deixou de fazer algumas coisas, praticar suas atividades, mas para mim você continua perfeita. E ela disse: não, mas eu não estou me sentindo bem, eu vejo a forma que as pessoas me olham. Então, a Maria pega e por conta própria decide fazer essa cirurgia, e ela vai e conversa com essas mulheres que estavam ali no círculo de amizade dela, e ela é influenciada: não, faz ali o seu botox, faz aí o preenchimento que você tem que fazer, coloca ali a prótese, enfim. E ela foi fazendo, ela foi remodelando o corpo dela que não precisara. Chegando então até um certo ponto, eu comecei a entender, eu falei assim: mas o que te levou a fazer isso? E ela falou para mim com um olhar muito triste: Rony, desde pequena eu me sinto muito rejeitada. E aqui vem a grande sacada. Desde pequena eu me sinto muito rejeitada. E eu falei: mas sempre? Por quem? Ela falou: pelos meus pais, pelas pessoas, quando eu andava no colégio,
pelas pessoas na faculdade e muitas das vezes pelas pessoas, a forma que elas me olhavam, até inclusive recentemente. E eu perguntei para ela, mas por que essas pessoas te excluem? Ela falou, eu não sei. E foi por isso que eu sempre me dediquei a treinos, yoga, meditação, pilates, alimentação saudável. Só que até então eu não estava me sentindo bem, eu sentia um vazio dentro de mim, eu não conseguia me reconhecer. Então eu busquei alternativas para me sentir bem. Até porque essas mulheres haviam me aconselhado, e eu sempre vi essas mulheres falando que a partir do momento que você faz um processo cirúrgico, você se sente melhor, a tua autoestima melhora, você se sente muito mais forte. Só que na realidade não foi isso que aconteceu. 30 dias após a minha cirurgia, eu percebi que o meu esposo já não começou a melhorar do mesmo jeito. E eu comecei a entristecer cada vez mais. E eu falei para ela, então me chama aqui o seu esposo que eu quero conversar um pouquinho com ele. Então naquele primeiro momento, aquela consulta encerrou-se, eu já tinha entendido que existia uma necessidade, uma falta dentro dela, uma falta de conexão, um movimento de amor interrompido que acontecia já lá desde a infância. Esse vazio existencial, ela não se sentia aceita, ela não se sentia querida ou amada, simplesmente porque às vezes uma pessoa não conversava com ela, ela não se sentia merecedora. Então pedi para que o esposo dela viesse, conversamos. Num outro dia, fizemos uma outra consulta, conversei somente com o esposo, ela não veio naquele dia, e ele, em lágrimas, começou a me contar. Ela era tão linda, Rony, ela era tão maravilhosa, ela era tão incrível, ela era perfeita para mim. E simplesmente hoje eu não reconheço a minha esposa. Eu não consigo entender quem ela é. Ela muda a sua personalidade, parece até que ela tem um distúrbio de bipolaridade. Uma hora ela está muito doce, outra hora ela está agressiva, outra hora ela está sorrindo, mas daqui a pouco já está chorando. E ela se fragiliza muito facilmente. Às vezes a história, eu contexto de uma história minha com ela, estão falando de outras pessoas, mas ela acredita que é com ela. Então ali eu comecei a entender que nesse momento, não somente ela, mas o casal precisava de ajuda. Porque ali eu comecei a entender que o marido se afastara porque ele tinha uma visão daquela mulher. Aquela mulher que conquistou o seu coração, que o cativou. E eu, do outro lado, eu vi uma mulher que tinha se afastado do seu ideal, da sua feminilidade natural, na qual ela não precisava, conforme ele mesmo havia falado. E eu percebi no seu olhar de tristeza dela, da Maria. Então, eu continuei a conversa com o João. O João falou, Rony, eu só queria que a minha esposa tornasse-se uma pessoa natural. É lógico que você não pode fazer isso, mas se você tivesse um olhar clínico e pudesse olhar e visse o corpo dela, você iria ver que em alguns traços do corpo dela não ficou bem feito, não ficou legal. E eu confesso que eu não consigo associar a imagem dela nova com a mulher que eu sempre tinha. Ou seja, nos dois casos aqui houve um distúrbio de imagem. O esposo que estava acostumado com aquela mulher incrível que ele conhecera e essa mulher que se perdeu dentro da sua própria identidade. Então, pessoal, passou-se o tempo, eu propus um acompanhamento terapêutico. Essa mulher foi acompanhada por mim por 3 meses e esse homem por 2 meses. Fizeram o acompanhamento, tratamos as suas dores, as suas demandas emocionais, os distúrbios de imagem, o não merecimento, a não aceitação que ela tinha. Não era com os outros, era ela com ela mesma. Ela não acreditava no seu potencial. Ela não se reconhecia. E isso, por mais que você pense que é normal, não é. É por isso que muitas pessoas, pessoal, pegando o gancho aqui da Maria, começam a comer desenfreadamente, começam a fazer procedimentos estéticos o tempo todo. Por isso, vivem igual pessoas fugindo da sua realidade, não conseguindo encarar a sua realidade, buscando outros prazeres rápidos. E isso é muito ruim, porque não tem um ponto de equilíbrio. Ela se perdeu dentro dela mesma. E isso é muito importante para você compreender o quão importante é estarmos bem com a nossa saúde física, mental e emocional. Se ela se reconhecesse, se ela estivesse no centro da sua identidade, sabendo quem ela é, ela poderia ser magrinha, alta, baixa, gordinha, trincada, sarada. Independente do que aconteceria com ela no seu perfil corpóreo, ela se sentiria bem. Mas ela não fazia as coisas por ela fazia para se sentir aceita. E aí vem a grande questão. Todos os dois passaram pelo processo e foi um processo doloroso. Ela teve que voltar para a sala de cirurgia para corrigir alguns traços, principalmente no seu bumbum e no seu quadril,
aonde houve ali sim um processo que não ficou legal, o seu corpo teve uma certa rejeição, descaracterizando ela daquela mulher feminina que ela era, como ela me mostrara seguintes vezes nas fotos de biquíni que ela era anteriormente, 3, 4 anos antes de fazer essa cirurgia. E de fato, eu posso afirmar, ela não precisava ter feito essa cirurgia. Porém, hoje a gente vê pessoas cada vez mais buscando recursos rápidos sem antes tratar o seu emocional. Ela não é culpada disso. E o que eu quero falar é que às vezes tomamos as decisões que não queremos baseado no que os outros pensam referente a nós, porque não sabemos e não nos reconhecemos e não temos certeza de quem somos. E isso acontece por 2 motivos principais. Primeiro, não aceitação da realidade. Segundo, um movimento de amor interrompido por conta dos pais. E eu posso citar aqui um terceiro, comprometimento com a sua essência. Então, pessoal, se eu posso deixar uma mensagem aqui para vocês antes de tomar qualquer decisão, se achar depressivo, se achar ansioso, se achar feio, não simétrico, busque primeiro uma ajuda psicológica, porque provavelmente você pode estar tendo uma distorção de imagem da realidade daquilo que você é e não necessariamente você precisa fazer. É isso aí, espero ter contribuído com vocês. Para mais informações, para mais conteúdos importantes, comente aqui e fala o que você achou dessa história, se fez sentido para você, se você está passando por algo parecido, deixa aqui o seu comentário que eu quero te ajudar. Combinado? Gratidão.